Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo da série Desafio dos 6 Minutos. Vamos ver o que eu separei para vocês hoje? Hoje eu selecionei para vocês uma leitura muito famosa e muito antiga também. Uma das histórias, um trecho de uma das histórias das Mil e Uma Noites. As histórias contadas por Sherazade para o rei Shahriar. Para quem não se lembra como tudo começou, o rei Shahriar foi traído pela rainha e fica com o coração extremamente machucado. E a única forma que ele acha de lidar com essa dor é todas as noites desposar uma jovem do reino, para no dia seguinte mandá-la matar, porque ele nunca mais vai entregar o seu coração para nenhuma outra mulher. Enfim, tudo isso muda quando chega Sherazade. E ela começa a contar uma história para o rei. E, de propósito, ela não termina de contar, emendando, na verdade, várias histórias, né? Emendando uma história na outra ao longo de Mil e Uma Noites. Foi a maneira que ela achou de prolongar a própria vida. E com isso, com o passar do tempo, o príncipe não consegue mais, o rei Shahriar não consegue mais viver sem as histórias da Sherazade. E eles acabam se apaixonando e ela cura o coração dele com essas histórias. Eu gosto muito das Mil e Uma Noites, porque, para quem frequenta aqui a nossa biblioteca, já ouviu muito falar de biblioterapia, né? Que é uma vertente da biblioteconomia e que afirma que os livros podem ajudar a gente a curar, principalmente alguns sentimentos que a gente tenha, né? Então, As Mil e Uma Noites, na verdade, é o primeiro livro de biblioterapia que a gente tem notícia, né, na literatura mundial. Eu separei para vocês hoje um trecho da história Sinbad e o Marujo. E o rei Shahriar ouviu essa história dos lábios de Sherazade na 77ª noite. Senhor, prosseguindo sua história, assim disse Sinbad: Deus se compadeceu do meu desespero. No momento em que eu ia me atirar, percebi um navio, contudo bastante afastado do litoral. Gritei com todas as minhas forças e acenei com um turbante para que me notassem, o que não foi inútil. A tripulação me viu e o capitão deu ordens para que me recolhessem com a chalupa. Uma vez a bordo, mercadores e marinheiros me perguntaram por que eu me encontrava naquela ilha deserta. Após ter-lhes contado tudo o que tinha acontecido, os mais velhos disseram-me terem ouvido falar repetidas vezes dos gigantes que moravam na ilha, canibais, que não hesitavam em comer os homens até crus. Quanto às serpentes, acrescentaram que havia em abundância na ilha, que se ocultavam de dia e saíam de noite. Depois de se alegrarem por eu ter escapado de tantos perigos, e como acharam que eu precisava comer, me deram o que tinham de melhor. E o capitão, notando que as minhas vestes estavam reduzidas a farrapos, teve a generosidade de me doar algumas das suas. Singramos os mares por algum tempo, passamos por várias ilhas e chegamos, enfim, à ilha de Salahá, de onde se tira o sândalo, madeira de muito uso na medicina. Entramos no porto e lançamos as âncoras. Os mercadores começaram a desembarcar as mercadorias para vendê-las ou trocá-las. Por sua vez, o capitão, chamando-me, disse: Irmão, tenho comigo mercadorias pertencentes a um homem que viajou certo tempo comigo. Como ele morreu, pretendo negociá-las para prestar contas aos seus herdeiros, se um dia me deparar com algum. Os fardos de que o capitão falava já estavam no tombadilho, e ele, mostrando-os, continuou: Ei-los aqui. Espero que consintais em comerciar com eles, com a condição de receberdes o valor do vosso trabalho. Concordei e agradeci-lhe por me dar a oportunidade de não ficar inativo. O escrevente do navio ia registrando todos os fardos com o nome dos mercadores aos quais pertenciam. O capitão, ao ser-lhe perguntado com que nome pretendia registrar os de que acabava de encarregar, me disse: registrai-os com o nome de Simba, o marinheiro. Não pude ouvir meu nome sem emoção.
e, fitando os olhos no capitão, reconheci-o como sendo o que, na minha segunda viagem, havia me abandonado na ilha em que eu adormecera à margem de um regato, partindo sem me procurar. Se a princípio não o reconhecera, fora apenas pelas mudanças causadas pelo tempo em que deixara de vê-lo. Quanto a ele, que me julgava morto, não é de admirar que não me reconhecesse. Capitão, disse-lhe, não se chamava Simbá o mercador a quem pertenciam esses fardos? Sim, respondeu-me, assim se chamava, era de Bagdá, e embarcara no meu navio em Bassorá. Um dia, ao fundearmos numa ilha em busca de água e provisões, não sei por que descuido zarpei sem notar que ele não voltara a bordo com os outros. Só percebemos isso, os mercadores e eu, 4 horas depois. Tínhamos o vento em popa e tão forte que não foi possível voltar para buscá-lo. Portanto, o julgais morto? Perguntei. Sem dúvida, respondeu-me. Pois bem, capitão, abri os seus olhos e reconheceis Simba, aquele que deixaste na ilha deserta. Adormeci à margem de um regato e quando despertei não vi ninguém. Aquelas palavras o capitão pôs-se a fitar. Shirazade, percebendo a chegada do dia, foi obrigada a calar-se. No dia seguinte ela retomaria o fio dessa história, e por muitas outras noites depois. E então, gostaram do trechinho aí de Simbá de Marujo? São muitas aventuras, né, que ele passou, e uma delas foi ter ficado abandonado nessa ilha e depois recolhido pelo próprio navio que o abandonou, né, pelo próprio capitão, e retomado todos os seus pertences. A história de Simbá de Marujo tem muitos trechos assim, né, onde ele tem um incrível azar, mas aí depois a sorte dele retorna e muitas aventuras acontecem. Bom, pessoal, o desafio dos 6 minutos fica por aqui e eu espero que vocês estejam aí aproveitando essas leituras diárias de 6 minutos. Bora lá? Vamos ler para diminuir o estresse. Até o próximo vídeo. Um abraço.